Oi, paz e graça. Eu queria compartilhar aqui agora um pensamento fruto de uma pequena discussão, de uma pequena divergência sobre assuntos bíblicos, mas que eu tenho um ponto de vista. E eu gostaria de deixar registrado em um vídeo o meu ponto de vista. E vou tomar como base os Salmos primeiro, a parte A do verso que diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. E a indagação em si é: quem são os ímpios? Já que o desenvolvimento do pensamento é sobre o ímpio. Sabe, é uma grande confusão que a gente tem no nosso conceito cristão sobre o que é ser ímpio. Nós temos, por exemplo, um hábito, nós cristãos, nós fazemos assim. Quando a gente vai se referir a alguém que não é crente, a gente se refere à pessoa como ímpio, generalizando todo mundo que não é crente como se todos os que não são crentes são ímpios. Mas a verdade é que nem todo mundo que não é crente não é ímpio. Porque o que é ser ímpio? Ser ímpio é uma pessoa impiedosa, uma pessoa implacável, uma pessoa sem nenhum tipo de valores morais. Aí a gente poderia dizer, mas todo mundo que não é crente não tem valores morais. Aí eu sinto muito para você que tem essa cabecinha pequena. Porque existem muitas pessoas que não são cristãos, tem pessoas que inclusive são ateus, mas que têm caráter moral. Existem muitas pessoas que têm caráter moral, que não são implacáveis, que não são impiedosas. Ao contrário, existem muitas pessoas que inclusive participam de muitas religiões, das quais não confessam a mesma fé que a gente, mas que eles acabam sendo muito mais solidários do que nós cristãos. E, infelizmente, até a gente vai achar dentro do âmbito cristão pessoas que confessam o amor a Deus, mas agem de forma ímpia. Você quer ver só uma ação ímpia da igreja? Apesar que você vai dizer, não, mas não é a igreja, é a igreja. A igreja da era das trevas. Aí quem conhece a história de igreja sabe que igreja estou me referindo. Aí você que é da Assembleia vai dizer, não, mas não era, não fazia, faz parte, sim senhor, faz parte da igreja, não importa o nome da denominação. Que na era das trevas, na era medieval, a igreja convertia as pessoas através da tortura. Queimava pessoas vivas, era implacável. E a pena para quem não se convertia era a morte. Inclusive que fosse pego praticando atos ou de feitiçarias, qualquer tipo de coisa que denegrisse o cristianismo, essa pessoa era torturada até confessar e se disponibilizar a abandonar aquela crença que ela tinha. Se assim não fosse, essa pessoa era purificada com a tortura e com a queima viva, em nome de Deus. Em nome de Deus se matavam pessoas. Eu não estou falando nem questões do Antigo Testamento, essas questões de Israel, de conquistas, mas é a questão de quem se disponibilizou a anunciar o Evangelho da paz de Cristo, em que a ordenança do Senhor é que se você bater numa porta, ninguém quiser te ouvir, é para você virar as costas e voltar para trás, a aplicação foi de torturar. Isso aqui é só uma das questões. Isso é relacionado a esse pensamento de ímpio, de quem é crente tem crente ímpio. Aí vamos pegar uma figura também de Israel, do Antigo Testamento. O rei Saul. O rei Saul foi um homem que foi ungido por Deus. Aí não adianta as pessoas ficar essas discussões bobas que, mas quem escolheu foi o homem. Se você for um cara que lê, você aprende a ler Bíblia, você vai ver que quem escolheu ele foi Deus. O povo escolheu ser governado por um rei, mas quem escolheu Saul foi Deus. Tanto é que na perda das jumentas, ele usou aquilo como um meio de levá-los até Samuel, e Samuel já estava esperando. Tanto que quando eles foram consultar a Samuel sobre aonde estaria as jumentas,
né, ali Saul, mais o outro moço dele foram consultar o profeta, ele disse que já estava esperando porque Deus iria fazer daquele homem que estaria ali procurando o primeiro rei de Israel. Então Deus já estava esperando por Saul naquele momento. Mas vamos voltar a esse raciocínio. Saul andou com Deus, ou Deus andou com ele, não estourando, foi 2 anos. Ele governou Israel por 40 anos, e 38 anos foi sem a presença de Deus, se revelando um homem extremamente ímpio, desde a sua consagração. Momento após momento, vivendo em desobediência à palavra, até a rejeição total, em que o Espírito Santo sai da sua vida e ele passa a ser habitado por espíritos malignos, porque o Senhor lhe tinha permitido que assim o fosse, por causa da sua vida em desobediência à palavra santa, às ordenanças santas. E durante o espaço de 38 anos, esse homem foi rei, foi ungido, mas foi um ímpio, no meio de um povo que vivia debaixo de uma promessa que, teoricamente, era o povo santo e escolhido. Mas ele era um ímpio, ele não era de uma nação vizinha, que poderíamos lhe considerar ímpio, mas ele era um ímpio nascido dentro de Israel, da tribo de Benjamim. E semelhança dele tem um monte. É igual a gente pensar, Jesus escolheu os 12. Dentre os 12 tinha um chamado Judas Iscariotes, que se revelou um ímpio, vendendo Jesus por 30 pratas de moeda, um homem implacável, que, mesmo que depois ele chorou amargamente, mesmo depois que ele sentiu remorso, tentou o suicídio se enforcando, mas a árvorezinha lá quebrou e ele caiu, se precipitou naquele penhasco e se abriu todo, mas ele não se converteu a Cristo. Ele foi um cara ímpio que andou com o Senhor. E a semelhança disso, nós hoje, em plenos 2020, existe um monte de gente que está dentro da igreja, que tem o nome no hall de membros da denominação em que se frequenta, mas que são ímpios. Inclusive, quando a gente pensa em seitas, heresias, pessoas que não têm o temor do Senhor, que a gente pode imaginar, que quer tirar proveito e que a gente queira combater, mas o pior lugar que uma pessoa pode estar para fazer coisa errada é dentro do povo de Deus. Porque as profecias, por exemplo, Pedro falou assim, que assim como nos tempos antigos se levantou falsos profetas, no meio de vós se levantará falsos doutores e falsos mestres. Então, dentro de um corpo real, dentro da igreja real, se levanta vez ou outra, ou de uma forma bem progressiva, bem expansiva, falsos mestres, falsos doutores. Eles não vão se levantar simplesmente lá dentro de uma seita herética já formada, não. O grande problema é eles se levantando em nosso meio mesmo, transtornando a palavra e influenciando pessoas, agindo de forma ímpia, de forma contrária, porque a visão deles não é o reino, a visão são benefícios próprios, mesmo que para atingir os benefícios próprios, eles vão massacrar a fé de alguém, eles vão escandalizar o nome do Senhor a nível que as pessoas vão odiar a Deus por causa do falso testemunho, desse péssimo testemunho, dessas falsas lideranças. Porque não é um cara simples, não é um membro simples que é um rebelde, salve simplesmente, não. Aí aqui eu estou falando de gente graúda mesmo, ímpio. Então a gente tem que saber distinguir. Manassés também foi um ungido, recebeu unção para ser rei, filho de Ezequias, mas durante uma grande parte da sua vida ele foi um rei ímpio. Ele era um representante do governo de Deus aqui na terra como rei de Israel, mas ele foi um rei ímpio. Então, nesses tempos agora, existem muitos pastores, muitos líderes, muitos pregadores que estão aqui, teoricamente, representando o rei de Deus, mas estão representando a si mesmo, arrancando a pele, a gordura, arrancando o couro das ovelhas, sem dó nem piedade, para sustentar o seu luxo, a sua riqueza. Homens ímpios, pessoas ímpias que estão dentro do corpo, mas não é ímpio por causa de péssimo ou bom testemunho, não. É pelo jeito implacável de arrancar daquele que não tem, sem dó, sem piedade.
usando a ignorância, que supostamente será uma fé de pessoas que não têm discernimento ou conhecimento bíblico ou se deixam levar por uma série de impressões, ao invés de serem guiados pela palavra de Deus. Verdadeiros lobos em pele de cordeiro, com os dentes afiados para machucar. Então, quando a gente pensa em ímpio, não deva ser apenas alguém que está no mundão, não. Ímpio é todo aquele que é impiedoso, seja ele crente ou não. Com certeza, quem tem o nome escrito no livro da vida, esse não vai ser ímpio. Com certeza, aquele que o Espírito Santo adentrou nele genuinamente, mudando o seu caráter, seu conceito, trocando as obras da carne pelo fruto do Espírito, esse aí será alguém transformado genuinamente. Mas aquele que se diz cristão, que anda na carne, que se guia pelas obras da carne, cara, isso é um ímpio declarado. E Jesus falou que pelos frutos se conhece a árvore. Não adianta um homem fazer coisas maus e dizer que é bom, porque se a obra que o acompanha são de ações ruins, esse cara é ruim, não importa a igreja que ele pertença. Placa de igreja, título de cargo, aonde quer que a pessoa esteja, não santifica. Não é credencial para absolutamente nada. Mas são os frutos de uma vida transformada que vai mostrar quem é esse camarada. Então, essa é uma reflexão, é um pensamento. É claro que o meu pensamento é muito mais extenso, ainda inserido nisso aqui. Mas é só uma breve meditação. Então, quando a gente for fazer uma referência... Então, quem não é crente? Aí a Bíblia divide a pessoa da seguinte questão: o mundo, a humanidade. Gentios, hebreus e agora a igreja. Então, a gente pode dizer que todo aquele que não é igreja, ou ele é hebreu, ou ele é gentil. Hebreu é todo aquele que é de descendência judia. Crente ou não crente, ele é um descendente de Abraão. Gentil é todo aquele que não é hebreu. Agora, ambos, tanto faz de qualquer outro que se converter a Cristo, se torna igreja. Aqui que está o nosso problema, é de dizer que quem não é crente é ímpio. Na verdade, quem não é crente é gentil. Aqui no Brasil, se a gente pensar, o cara ele ainda é um gentil, não convertido, mas a partir que ele se converte, ele não é mais um gentil, ele já não é mais um cara estranho a Deus. A partir da sua conversão, ele se torna igreja. Então ele deixou de ser ímpio? Simplesmente não, ele deixou de ser gentil para tornar-se igreja. Porque existe muita gente que vem à igreja, supostamente se converte e continua ímpio, cara. É só não fazer o exercício do amor que o cidadão é um ímpio, independente se ele tem carteirinha de membro ou não, se ele participa de Santa Ceia ou não. Judas, antes de entregar Jesus, ele participou da ceia. A gente tem que aprender a distinguir as coisas. Mas essa é a minha reflexão, que Deus possa abençoar.